Salve capoeira pernambucano, salve a capoeiragem. Aqui, mestre João Mulatinho, grã-mestre Mulatinho da capoeira pernambucana, mestra Isa gravando, registrando esses momentos. A gente queria só breve, uma passagem muito rápida, certo, sobre esses relatos aqui que eu vou registrar da capoeiragem pernambucana para a capoeira contemporânea que a gente começou a fazer aqui nos anos 70, certo? Nós somos pioneiros, somos dos 7 pioneiros da capoeira pernambucana. Tiveram outros antes, como Antônio Cândido Valença Veloso e Marco Natal, anteriores a gente, certo que Antônio está um pouco, Cândido está um pouco afastado, Marco Natal está em Brasília com um programa de capoeira na rádio todos os domingos, tá? Mas todos dois estão aí vivos e contando a história. Bom, então, a gente apresentou aquela trilogia desses 3 livros, Frevo, Capoeira e Passo, Machambombas e Maracatus, Frevo, Capoeira e Passo, Recife Sangrento, Machambombas e Maracatus, certo? Isso é uma base de registro da antiga capoeiragem, se bem que o Frevo, Capoeira e Passo foi feito pelo Valdemar de Oliveira e ele se estendeu um pouquinho mais e chegou à divisão da capoeira em Recife, na Bahia, Rio de Janeiro, deu os aspectos dele, tá? Chegou um pouco além da capoeiragem, né? Como se desdobrou a capoeiragem, tá? Mas a gente vai buscar um elo, porque muita gente fala, e a capoeira pernambucana, por que chamam capoeira pernambucana? A capoeira pernambucana vem da capoeiragem, que está bem registrada aqui, antes da gente ter nascido, antes de Mestre Pirajá ter nascido, certo? Já existiam esses livros, esse registro, então nós capoeiristas contemporâneos não contribuímos em nada, não demos direcionamento algum a esses 3 livros, absolutamente, tá? Mas existe um elo entre esse aí e os dias de hoje. Mais uma vez eu já expliquei isso comigo, pessoalmente, que eu vou dar mais uma pincelada, e com Paulo Guiné, que também aprendeu com Nadinho, que aprendeu com Zé Gomes, tá? O que se chamava de luta livre, certo? Essa expressão é uma expressão um pouco enigmática, que é a luta livre. Aqui chamou-se também luta livre americana. Americana de quê? Americana dos Estados Unidos, ou uma luta livre que foi desenvolvida nas Américas, no Brasil, vindo da capoeira, provavelmente vindo da capoeiragem. Como foi o combate, o desafio entre Ciríaco e o japonês no Rio de Janeiro, em 1906, quando o capoeirista ganhou com um rabo de arraio, meia lua de compasso, o rapaz lá do Japão, certo? Um mestre de, provavelmente, judô, jiu-jitsu, lutador, que foi. Certo? Eu acho que esse é o primeiro registro desse esporte sendo conhecido. Mas como a capoeira tinha um nome criminalizado, a capoeiragem, deve ter se chamado de luta livre. Luta livre, uma luta livre. Por que não se chamou um nome em inglês? Né? Por que não se chamou um nome nas línguas orientais, em japonês, o que for? Né? Chamou-se luta livre. Então essa origem, essa base que a gente diz, veio da capoeiragem. Tem os lutadores também do Senhorzinho, Agenor, que era de São Paulo, foi para o Rio de Janeiro. Então, para tentar entender isso aqui que a gente vai mostrar rapidamente, precisa pegar Rudolfo Hermani, que é aluno do Senhorzinho, está vivo ainda, 88 anos, tem vários livros, tem site, você busca, você vai ver a mesma indumentária que os alunos de Senhorzinho, reconhecidamente como capoeiragem, usavam e vou mostrar algumas fotos aqui muito rápido. Também usava calçãozinho, certo? E mão aberta, e chute, e galopante, certo? Muito parecido. Bom, e teve essa questão. E na Bahia também. Na Bahia houve um capoeirista chamado Valdemar Santana, conheci ele pessoalmente, treinei na academia dele em Brasília, com alguns alunos, Pombo de Ouro, lembra disso? Paulão, também lembra disso, são capoeiristas que treinavam também lá em Valdemar Santana. Dedi, foi um lutador, um baixinho muito forte. Conheci também em Brasília, nessa época, no começo dos anos 70, Euclides Pereira, que estava trabalhando lá em Brasília e era um lutador daqui, certo? Então, todo um ambiente favorável
para esse elo entre a luta livre, capoeiragem e a capoeira pernambucana. Bom, Ivan, que foi o maior de todos, eu pego porque esse livro é um pouco inédito, ele não é divulgado, tá? A esposa dele, companheira, Cléa Cordeiro Rodrigues, conseguiu fazer esse livro depois de muito esforço. Vejam que é uma edição como ele merece, certo? Muito fina, muito acabada, diferente dos livros comuns, tradicionais que a gente vinha aqui. Muito bem feito, um registro. Agora, são pinceladas que a gente vai trazer aqui para vocês verem, logo na capa, calçãozinho, certo? E como os alunos de senhorzinho, nada, absolutamente, Cléa, em nada é capoeirista, em nada defende a capoeira, os princípios dele, não se fala de absolutamente nada disso aqui. Então você vê logo de início, pega os alunos de senhorzinho, pega essa figura e diz, olha, tem a ver. Pega Valdemar Santana, isso eu estou falando, Recife, Rio. Pega Valdemar Santana, você vai ver aqui, mesma coisa, certo? Valdemar Santana, capoeirista, meu amigo, veio da capoeiragem, lutou com Ivan 10 vezes, foram os melhores daqui da chamada luta livre, aqui do Brasil, Valdemar Santana e Ivan Gomes. Valdemar Santana era de 1927, Ivan Gomes de 1940, uma diferença de 13 anos, mas foi o único que foi atrás, enquanto o Carlson Gracie lutou uma vez ou duas com o Ivan e não lutou mais. Valdemar Santana, capoeirista, da capoeiragem tradicional, pegou também nas origens de Ivan 10 combates. Dizem que perdeu 6, Valdemar Santana, e dizem que empataram 4. Tá? Então, muito interessante esse lado da capoeiragem com a luta livre, o vale tudo. Então, aqui, logo na apresentação, vou dar só uma pincelada rápida, porque senão vai ficar muito demorado. A Cléa apresenta a presente biografia, é um tributo ao grande lutador paraibano, ele era da Paraíba, não era de Pernambuco, mas dizem que ele aprendeu o que ela chamou aqui de luta livre, que não se especifica, um capoeirista, eu já disse em outros vídeos, chamado Touro Novo, certo? Lá no interior da Paraíba, era da capoeiragem. Depois eu soube aqui, pelo mestre Humberto Santos, que ainda está vivo, aqui está na nossa academia, lá na Cascavel, e fui dessa época também, que o Touro Novo era de Vitória de Santo Antão, certo? Então tem uma coisa aí no ar, certo? De capoeira. E Touro Novo aqui nesse livro luta com Ivan, provavelmente porque Ivan era muito famoso e quis dar uma chance à bilheteria, um cartaz, o que for, a um antigo mestre dele. E o mestre Humberto confirma que realmente ele era um pouquinho mais velho que Ivan Gomes, tá? Então, a presente biografia é um tributo ao grande lutador paraibano Ivan Gomes, que através de sua refinada e extremada técnica nas diversas modalidades de luta, prestou valiosa contribuição ao desenvolvimento do esporte no Brasil, ao servir de exemplo e referência para muitas gerações, escrevendo com os punhos, não foi com armlock, não foi com chave de braço, não foi com imobilização, não foi com queda, isso é a esposa dele dizendo, com os punhos, com a mão, com os punhos. Uma história de vitórias que o tornaram reconhecido nacional e internacionalmente. Ivan sempre sonhou em publicar esse livro, tá? Mas não conseguiu, ela conseguiu, bem depois da morte dele. Em novembro de 76, começamos a planejá-lo, selecionamos fotos, recortes de jornais, de acordo com o projeto, o roteiro pré-estabelecido. No entanto, outras prioridades e, por fim, o seu precoce falecimento. Ivan faleceu com 50 anos. Né, e impediram que o sonho se realizasse. A cobrança dos amigos, a carência de documentos relativos à história do período inicial da luta livre no Brasil, acabando a capoeiragem, esse nome que não se usava, período inicial da luta livre no Brasil. Ela não fala luta livre americana, isso vem aparecer no Recife, nos cartazes dos jornais, certo? Quando se chamava para o Clube Português, lá na Agamenon Magalhães, para as lutas que eram geralmente nas segundas-feiras, à noite no Clube Português. Aí tinha lá um cartaz luta livre americana, mas ela aqui só diz luta livre. Mas não existia documento, existia muito documento da capoeiragem? Não, foi um nome que começaram, no meu entender, a chamar, né, as derivações,
as ramificações da capoeiragem. Luta livre americana. A carência de documentos relativos à história do período inicial da luta livre no Brasil e a curiosidade dos novos lutadores fizeram-me decidir por utilizar o grande número de jornais e fotos comigo guardados durante todos esses anos e escrever essa obra idealizada há 40 anos por Ivan. Bem depois do falecimento dela, que ela escreveu um livro maravilhoso, sensacional, né? Um período da vida da gente. Hoje em dia eu estou com quase 60, quando eu tinha 15, 20, 30, 40, ainda competi bastante nessa linha e tal. Hoje em dia guardo como registro, como história, como pesquisa, como uma maneira de tentar se entender esses caminhos da capoeiragem, da capoeira pernambucana, da capoeira contemporânea, da luta livre americana, do vale tudo, do MMA hoje em dia, tá? Então, ela divide assim o livro, explica mais ou menos, certo? E na folha 61, eu vou adiantar um bocado, não vou passar muita coisa. Por favor, compre o livro, na Paraíba, em Campina Grande, que ela vende, ou talvez com o irmão dele, Zé Gomes. Ó, aqui você vê uma chapa, Hélio Gracie, de kimono, Ivan e Carlson, Então existia uma diferença de kimono para a luta livre, a capoeiragem, o que fosse, porque eles se propunham, tá? Deixa eu só passar, eu parei naquela página por causa da foto, mas gostaria de mostrar na página 61 as derivações que aqui ocorreram. 61, tá aqui. Zé Gomes, que a gente treinou com ele, eu ouvia falar de Zé Gomes, Zé e Ivan, tá? Zé Gomes e Ivan Gomes. Na página seguinte, ninguém quer lutar com Ivan Gomes. Tá? Zé Gomes e Ivan Gomes são irmãos, tinha Jailson também. Eu ouvia falar de Zé Gomes dos meus tios, que moravam perto do Clube Português, lá na rua Nicarágua, tiozão, Armando de Lima Borges, tiozão, era uma marra de homem medonho, muito famoso no Recife na época, como um valente, e era um valente mesmo, tá? Falava muito sobre Ivan, era um pouquinho mais velho que Ivan, mas via as lutas no Clube Português a 2 ruas da casa dele. E depois meus primos, Mário Guerra e Irineu Guerra, que eram lutadores também, e falavam muito do Zé Gomes, tá? Do Zé Gomes, que era aqui em Recife, a sumidade em termos de luta livre, vale tudo que for. E quando eu pude, um pouquinho mais, com uns 16 anos de idade, eu consegui treinar com o Zé Gomes, a partir de então, e até hoje eu continuo, e a gente fez uma linhagem, né, está até registrada nesse livro aqui, da Federação Pernambucana de Jiu-Jitsu Tradicional, estilo Ivan Gomes. É um jiu-jitsu diferenciado um pouco do outro, tá? Mas usamos o nome jiu-jitsu, não usamos vale tudo, luta livre, nada disso. Mas foi nesse período aqui, então gostaria de registrar Zé Gomes e Ivan. Tem algumas lutas de Zé por aqui, tá? No 63, Ivan e Carlson, a grande amizade. Eles começam a ser amigos, certo? Aqui diz, na página 66, que os dois foram os precursores da luta livre, onde cada lutador lutava a modalidade desejada, certo? Então tem uma fagulhazinha aí. Estavam lançadas as bases para que hoje conhecemos como artes marciais mistas ou MMA, certo? Então, provavelmente nesse período, nesse começo da trajetória de Ivan, de Carlson, que começou a se usar mais esse termo para não ir muito em cima do jiu-jitsu, não ir muito em cima do judô, certo? De outras lutas que precisavam ter seu estilo, ter suas características. 67, 68, queria mostrar para vocês também um elozinho. 67, Ivan e Carlson, já mostrei ali no final. Olha, calçãozinho, todos dois, chapa de Ivan, tá? Uma chapa, esporão, o que for, ou açoite de braço de Ivan também com calça, e Hélio ao lado deles, certo? De kimono, isso foi no Rio de Janeiro já. Ivan também dando uma cotovelada bem característica da capoeira,
né? Geralmente o capoeirista, quando entra no arrastão, o outro dá uma cotovelada assim por trás, bem capoeiragem essas fotos, todas 3 fotos, muito interessantes, da duelo da capoeiragem com jiu-jitsu. Outra foto também de Ivan e Carlson, também de calçãozinho, como era o pessoal do senhorzinho, tipo um martelo que Ivan está dando em Carlson, certo? E características também da luta livre ou ramificações da capoeiragem, certo? Página 75. Ivan e Carlson de faixa branca, minha gente. Olha, eu acho que eles estavam começando a botar kimono por aqui, alguma coisa. Tem alguns outros registros de outros de kimono, mas os dois de faixa branca, já nos anos 60, certo? Ivan lutou de 1959 a 1975, foi o período que Ivan lutou, tá? Então isso aqui deve ter sido na década de 60. Todos os dois de faixa branca. Dois mais famosos do Brasil, junto com Valdemar Santana, certo? Kimono e faixa branca, tá? Era assim que eles se apresentavam. A página 80 e seguinte, a trajetória de luta de Ivan no Brasil. Ivan e Valdemar Santana. Foi o lutador com que Ivan mais vezes duelou ao longo de sua carreira. Ao todo foram 10 lutas com 6 vitórias e 4 empates. A primeira luta entre Ivan e Valdemar ocorreu em Recife, em 11 de setembro de 61, e terminou em empate, tá? Então eles assim, talvez duas maiores ramificações da capoeiragem. Não tenham dúvida de que Valdemar Santana veio da capoeiragem baiana ou da capoeira contemporânea, não sei. Mas o estilo dele era de capoeiragem, era de enfrentar qualquer um. Ivan também, na origem, nas raízes, mais uma vez, foi provavelmente representante dessa capoeiragem, que aqui começou a se chamar de outra maneira, mas do jeito que ele participa. Bom, na página 94, rapidinho, porque já está demais esse vídeo. Comprem, por favor, o livro, certo? Um grande também lutador chamado Euclides Pereira, de Brasília. Ivan ganha dele, e Euclides ganhou de Carlson. Ivan empatou com Carlson, Euclides Pereira ganha de Carlson Gracie, tá? E Ivan ganha de Euclides Pereira, está aqui a foto, falado por alguns, bom, uns dizem que foi desistência, o que for. Na 105, um martelo de Ivan, bem capoeirístico, certo? Bem da capoeiragem, no ringue, certo? O pessoal de jiu-jitsu, de judô, tal, não tinha essa habilidade de Ivan. Isso com certeza veio da capoeiragem, com um japonês aqui, certo? Na 107, por fim, eu já fui até o meio do livro, não quero me estender, claro que estou empolgado, mas olha só, como a capoeira contemporânea é um martelo com a mão aberta. Veja isso em qualquer capoeirista de hoje em dia. Hoje em dia se dá exatamente um martelo assim, com essa mão aberta. Se fosse alguma coisa de luto do que foi, ele estaria com a mão fechada e dando esse martelo. Mas veja bem a origem, como é que sai. Calçãozinho dos dois, tal. Aqui é outro japonês, foi no Japão. E aqui Ivan também dando uma ponteira, que é conhecido na capoeira também, certo? Uma ponteira, abrindo os braços e não assim como dão nas outras lutas. Ele abre os braços e dá uma ponteira. Se tem dúvida que isso tem origem na capoeiragem, é só estudar a capoeira contemporânea e ver que esse estilo está bem recente. Bom, eu vou parar por aqui em termos de incentivo para esse livro, porque o assunto é longo. Só para registrar algumas coisas, bem rápida. Tá? Na minha linha, mais uma vez, treinei com Zé Gomes, treinei com Euclides Pereira em Brasília, treinei na academia de Valdemar Santana, Paulão e Pombo de Ouro lembram disso. Fui levado por um mestre de capoeira, Adilson, para a academia dele, certo? Aqui em Pernambuco,
Depois que a gente começou as lutas, né, a gente fazia capoeira contemporânea e também refizemos o ringue em 83, no Geraldão. Antes disso já tinha alguns aspectos de luta, e os que mais se destacaram no ringue, na capoeira, na luta livre, no Vale Tudo, certo? Na capoeiragem, o que queiram chamar, estão aí hoje para contar sua parte. Chama-se Glauber Barbosa. Glauber, eu brinco com ele chamando ele de macaco, né? Porque ele nasceu em 68 e é o signo chinês do macaco. Glauber Barbosa foi o que mais se destacou, mais teve vitória, tanto na luta livre como no Vale Tudo, de mão aberta, de pancada mesmo. Origem, capoeira. Claro que fez outras coisas. Todos fizeram. Euclides, Ivan. Depois, outro que se destacou bastante foi Elias Demônio Negro. Também se destacou no Vale Tudo, na luta livre, na capoeira. Tá? E alguns capoeiristas se destacaram no ringue. Eu fui campeão brasileiro em ringue. Luciano Toduro também no boxe, e lutou com um cara de Natal que veio aqui, desafiou ele no Recife, lutou o Vale Tudo, a luta livre, lá em Afogados, certo? Rodrigo Coutinho, que pegou a linha do Muay Thai, do boxe tailandês. Moacir Boca, que também tem origem na capoeira, mas destacou-se na luta livre, no Vale Tudo, no Jiu-Jitsu. Sapo, de Olinda, também fez luta. E Teté também tem histórias de ringue. Alguns capoeiristas, outros também, Gel, teve Gilvan Rezende. Atualmente, nosso representante maior é Gilvan Rezende. Percebeu? Eu estou falando do pessoal antigo, né? Gilvan já é 20 anos depois da gente. Então eu estou dizendo que esse elo não se acabou. Da capoeiragem, do Vale Tudo, da luta livre, aqui de Ivan Gomes, e dos dias de hoje, não se acabou. Isso tudo se expressa também na capoeira pernambucana. Somos capoeira, somos pernambucanos. E tem essa história toda. Agora, para anelar melhor isso, tem que pesquisar, tem que estudar, tem que ver até onde vai eu só estou dando um incentivo, só estou dando uma fagulhazinha dessa história, tá? Muito obrigado pela atenção. Salve Capoeira, salve Pernambuco, salve Glauber, salve Elias Demônio Negro, Todo Duro, todos os que fizeram o esporte de ringue aqui em Pernambuco.